boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, começando a Semana Santa, com o Brasil assombrado. Parece que nenhum canto do Brasil escapa das marcas deixadas pela época da escravidão. E possivelmente, cada uma das cidades desse país existam relatos e lugares esquecidos que nunca se recuperaram, pelo menos não energeticamente, de tanta maldade. E um desses lugares é a Fazenda Buritizinho, em Altos, no Piauí. A fazenda foi erguida em 1848 e está entre as mais antigas construções do lugar. E os muitos relatos, tanto do caseiro quanto dos moradores das proximidades e da região, não deixam dúvidas de que a fazenda é assombrada e sustenta uma carga muito negativa, que é alimentada por um cemitério de escravos que fica bem perto. Os relatos contam que nesse cemitério, em determinadas noites da semana, quem passa por ali consegue ouvir o som de tambores e também dos cânticos dos escravos, como se eles estivessem festejando, pelo menos depois de mortos, né? Bom, além dos muitos vultos que são vistos entre as covas, e isso mesmo durante o dia. Mais vultos e sombras também aparecem entre as árvores, como se estivessem se escondendo ou só observando. Durante a noite também é possível ouvir sons de correntes sendo puxadas, e esses sons vêm da antiga senzala. De lá saem gritos apavorantes. As pessoas das redondezas já perderam a conta de quantas e quantas vezes escutavam pratos e coisas se quebrando ou sendo jogadas, mas quando chegavam para ver o que era, estava tudo em silêncio, na mais perfeita ordem. Quem mais vê e ouve essas coisas? Claro que é o caseiro. E ele confirmou que vultos correm a noite toda pela fazenda. Confirma também os sons de gritos e o som das correntes. Mas diz que não tem medo não, que sabe que eles não vão fazer mal nenhum a ele. Já a esposa, sim. Ela não tem um dia que não implore para que eles deixem o lugar. No ano de 2010, uma empresa grande foi fazer um trabalho em Altos e alugou o casarão da fazenda para os funcionários. O contrato seria para alguns meses, mas não durou nem uma semana, porque ninguém quis permanecer ali, por causa da forte atividade paranormal. Outra história que é bem conhecida é sobre um senhor de escravos, que foi um dos muitos donos da fazenda, ao longo dos anos. Ele estava com bastante medo, porque soube das revoltas de escravos nas fazendas vizinhas. E antes que acontecesse o mesmo em suas terras, que sua fortuna fosse saqueada, ele juntou tudo o que tinha, moedas, joias, e mandou que um escravo levasse para enterrar em um lugar longe, mas ainda dentro de suas terras. Ao chegar lá, o fazendeiro mandou o escravo cavar um buraco bem fundo, e quando ele terminou, perguntou a ele se queria ser o guardião do tesouro. O escravo, é claro, respondeu que sim. Então o fazendeiro atirou no escravo e o enterrou junto ao tesouro. Muitos anos se passaram e um homem que visitava a fazenda encontrou durante uma caminhada quem ele disse ter certeza ser o fantasma do fazendeiro. O fantasma disse a ele que encontrasse o tesouro e que, pelo amor de Deus, o desenterrasse, porque só assim a sua alma teria descanso. O fantasma chegou a indicar o lugar. Ficava embaixo de um pé de caju. O homem começou a cavar e ficou fazendo isso por muito tempo, sem achar nada. Só que notou que tinha esfriado de repente e sentiu uma presença, alguma coisa que estava deixando ele arrepiado. Quando olhou para cima, viu um negro sentado com um dos galhos. Ele estava sujo, ele estava sangrando e apontava para ele uma arma. Ele disse ter ficado tão apavorado que saiu de lá imediatamente, correndo. O tesouro continua lá enterrado e, pelo jeito, bem protegido pelo seu guardião. Outra testemunha disse que, quando era jovem, sempre ia até a fazenda fazer alguns trabalhos. E ele e o pai ficavam hospedados em uma casinha anexa, que já foi derrubada há algum tempo. Todas as noites, nenhum deles conseguia dormir, porque eram atacados com pedras que caíam do telhado, surgiam do nada, mesmo com as janelas fechadas. E ele tem a certeza de que eram os fantasmas dos escravos. Mas além dos fantasmas de escravos e da atividade poltergeist, que vimos agora,
Há também muitos relatos sobre um cavaleiro fantasma que galopa pelas estradinhas de terra à noite. Pelo que se sabe, seria o fantasma de outro proprietário de outra época que teria sido degolado naquela mesma estradinha por um funcionário chamado Citônio. Dizem até que teria sido esse um dos crimes mais sangrentos do início do século XX. O tal do Citônio era um capataz da fazenda, que, por não ser lá um homem dos mais honestos, foi preso. Ele foi agarrado pelos outros funcionários, tudo isso por ordem do patrão. Só que o Citônio conseguiu escapar e, como vingança, ficou esperando o fazendeiro passar a cavalo pela estrada, como ele fazia todas as noites, e numa emboscada arrancou a cabeça do homem com uma foice. Hoje em dia a fazenda está conservada, felizmente, diferente de tantas outras, e muito bem cuidada pela atual proprietária, que a herdou do pai. Ela é uma professora e confirma que todos esses relatos são verdadeiros, e que, se for loucura de quem conta essas histórias, ela também está louca, porque ela já testemunhou muita coisa. É mais um lugar que precisa muito de uma investigação paranormal, porque certamente há muitos outros mistérios escondidos ali, e quem sabe até poder levar um pouco de conforto àquelas almas que já foram atormentadas tanto. Mas deve-se ter muito cuidado, porque existe uma crença pela região de que todos os que estão descansando no cemitério dos escravos estão só de vigília, porque se for derramado novamente sangue negro naquelas terras, todos eles se levantarão para finalmente conseguirem a sua justiça. Mês que vem eu volto, trazendo mais um Brasil Assombrado. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.